Meus irmãos, nós estamos no primeiro domingo do mês. Hoje também ministraremos a ceia do Senhor. E nesse primeiro domingo, todos ficam no templo, né? Inclusive as crianças abaixo de 6 anos. E nós vamos passar para a mensagem. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Lembrando que no último domingo, nós iniciamos essa série de mensagens. Então, hoje é a segunda mensagem no livro de Jonas. No primeiro domingo, que foi o domingo passado, nós lemos os versículos 1 a 3 do capítulo 1. E trouxemos também uma introdução a esse livro, que dentro do cânon bíblico faz parte como livro dos profetas menores. Hoje nós vamos ler os versículos 4 a 16 do capítulo 1. Então, Jonas, capítulo 1, versículos 4 a 16. Preste atenção à leitura desse texto. Depois da leitura, deixe a Bíblia aberta. Nós vamos meditar todo o texto que está diante de nós. Importante a Bíblia estar aberta para acompanhar, para observar os detalhes também, para que o Espírito fale por meio daquele que está pregando, mas fale por meio também da leitura atenta que você está tendo ao texto, acompanhando. O Espírito usa tudo isso para nos alimentar nessa noite. Assim diz a palavra de Deus: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Vamos orar a Deus? Pai, obrigado pela porção da tua escritura lida nesta noite. Obrigado, Deus, pelos registros que foram feitos e aqui estão diante de nós, no livro do profeta Jonas. Nos ajude, Pai, a entender o todo desse texto, mas de maneira especial nessa noite, o texto que nós lemos, que o Senhor nos ajude a caminhar
para que esse texto possa servir também de exortação a nós e também de esperança, Deus. Esperança. Esperança no Deus soberano, no Deus que reina sobre o céu, a terra e o mar, no Deus que tudo faz para que os seus desígnios e os seus propósitos possam ser realizados. Então nos ajude, é o que eu oro, Deus, para que o Senhor nos guie no falar e no ouvir de cada um de nós. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós lemos esse texto aqui a partir do versículo 4, mas ele está diretamente ligado, porque a gente leu o versículo 4, mas o Senhor, né? Tem aqui uma contradição que inicia no capítulo 4, porque está diretamente ligado aos versículos 1, 2 e 3, que a gente já leu no domingo passado, mas eu vou ler aqui rapidamente, para fazer uma conexão com todo o texto, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E uma das coisas que nós vimos em torno desse primeiro texto é que, de fato, primeiro, Jonas não fez um bom negócio. Fugir da presença do Senhor nunca é um bom negócio, né? Segundo, ele estava, de fato, rebelde a Deus, confrontando a Deus. E nós terminamos a mensagem no último domingo e refletindo. Jesus, e graças a Deus por isso, é completamente diferente de Jonas. Nós lemos o texto de Isaías 53, né? Apesar daquela profecia que foi dada ao próprio Deus para Isaías, né? E Deus que dá aquela palavra é quem cumpriria aquela palavra que estava de dor e sofrimento, e o nosso Senhor Jesus não fugiu, pelo contrário, ele veio de maneira espontânea, cumprir a missão que Deus o deu, e ele cumpriu com integridade daquilo que foi estabelecido, e louvado seja Deus por isso. Jesus é completamente diferente de Jonas, ele não é fujão, Jonas é fujão. Jonas está fugindo, e a gente está aqui no versículo 4, né? Que Deus agora vai atrás desse fujão, né? Obviamente que a linguagem que eu estou usando de ir atrás é uma imagem, é uma figura que eu estou querendo usar, porque Deus não precisa correr atrás de ninguém. Deus está presente em todos os lugares, com todo o seu poder. Mas esse profeta, de fato, entendeu claramente a mensagem de Deus e foi para outro lado. William Banks, ele tem uma frase que vale para todos nós, irmãos. Ele fala que quando uma pessoa decide fugir do Senhor, Satanás facilita o transporte. Quando uma pessoa decide fugir do Senhor, Satanás facilita o transporte. Eu não observei isso no domingo passado, mas veja como todas as coisas deram certinho para esse pecador, Jonas. Porque quando ele chega a Jope, um porto que ele não ia encontrar muitos israelitas, e ali era mais ou menos isso que ele queria, não queria encontrar com o seu povo, ele está fugindo de Deus, está fugindo do seu povo. Então ele vai para aquele porto, né, onde não teria muitos israelitas, né, e está tudo pronto, e chega lá, já tem um barquinho prontinho, para ir para onde? Para Tarsis, para outro lugar, completamente diferente de Nínive, né? Talvez o profeta Jonas, que está na sua rebeldia, né, poderia vir até naquilo tudo, mas outro, um favor de Deus, assim, olha para você ver, as coisas estão se confirmando, a gente tem muito disso, né? Está confirmando, ó. Eu quero fugir, e parece que Deus está preparando tudo para ele fugir mesmo, né? Aí já está o barquinho pronto ali, ele tem um recurso para pagar, o barquinho entrar e ir para Nínive. A minha sogra, ela quando vai fazer qualquer coisa, sempre fala isso, né? Uma viagem, alguma coisa, ela fala que ela sempre ora a Deus, para que se Deus quiser que ela faça aquilo, que Deus possa abrir as portas. Eu acredito que essa deve ser uma prática também de algumas outras pessoas daqui, né? Quando você vai fazer alguma coisa, você ora a Deus, faz, Deus, se for do Senhor, abra as portas,
para que tudo isso dê certo, né? E eu possa, no caso da minha sogra, fazer essa viagem, fazer esse passeio, né? Se houver algum impedimento, eu vou saber que é do Senhor e eu não vou naquilo, né? Obviamente que isso a gente deve fazer mesmo. Eu acho que é uma coisa que é válida para a nossa vida cristã, para a nossa espiritualidade, colocar todos os nossos projetos e intentos diante de Deus, para que Ele possa realizar. Mas nunca ache, irmãos, que toda a porta aberta é uma confirmação de Deus. Jonas achou todas as portas abertas para fugir aqui. Ele tinha um recurso, o barco estava lá parado no porto e estava indo em sentido contrário a Nínive. Só que Deus não estava aprovando isso aqui, né? Isso não é a confirmação. Eu estou fazendo aqui, eu decidi, Deus falou uma coisa, mas como se ele decifrasse a mensagem de Deus no sentido contrário. Ele até, né, Jonas não pensou nisso, tá, irmãos? Mas é como se ele pudesse até pensar assim, é de Deus isso, né? É de Deus, estou indo lá para Tarsis, é de Deus. Mas não é de Deus. Quando uma pessoa decide fugir do Senhor, Satanás facilita o transporte. Esse homem estava em rebeldia com Deus. Ele não estava servindo a Deus nesse momento. Só que algo muito interessante, a gente vai observar isso em todo o livro de Jonas. Uma das coisas que a gente aprende nesse pequeno livro é que é impossível fugir de Deus. É impossível se ausentar da presença de Deus. E pode parecer uma coisa muito clara para todos nós. Quando a gente fala isso, todo mundo tem essa consciência. Não dá para se esconder de Deus. Só que na vida prática, nosso dia a dia, por vezes, a gente vive como se fosse possível esconder de Deus. E não é. Não é possível. O livro de Jonas deixa isso extremamente claro. E ainda traz algo. Fugir dos desígnios e dos propósitos de Deus também é impossível. É impossível. Deus, Ele faz o que é necessário para que os seus propósitos e os seus desígnios possam acontecer. E Deus, diferente de nós, tudo aquilo que Deus tem um propósito, tem um desígnio, e Ele o tem firmado na sua onisciência, de todo o conhecimento e sabedoria que Ele tem. A sua onisciência está firmada também em um outro atributo que Ele tem, que é o Todo-Poderoso. Ou seja, aquilo que Deus estabelece fazer, Ele vai fazer. Por quê? Porque Deus, diferente de nós, Ele tem todo o recurso para cumprir aquilo que Ele se propõe. Ele tem todo o recurso. Nós não temos, irmãos. Às vezes a gente propõe construir uma casa, e está tudo prontinho, projeto, a ideia, como que nós vamos fazer, mas por vezes, e é muito comum em obra, né, a gente projetar, dimensionar, vou gastar 10 mil, né? Aí você gastou os 10 mil, você está na fundação, você nem começou, você nem arrancou. Muitas vezes nos faltam os recursos para terminar aquilo que nós propomos no nosso coração, na nossa mente. Em Deus isso nunca é possível. Deus propôs, Ele cumprirá o seu desígnio, porque Ele tem todo o poder. Tem todo o poder para fazer aquilo que lhe aprouver. E aí, esse profeta fujão, né, que encontrou tudo prontinho para ele fugir, ele foi para o mar. Ele está embarcado, é aqui que nós temos essa parte da história, e que, num certo sentido, nós conhecemos muito bem. E agora, na história de Jonas, vão surgir personagens. O início do texto fala sobre Jonas, e, de fato, é um personagem que é muito latente em todo esse texto. Mas eu falei no domingo passado que o livro do profeta Jonas não tem no centro da sua história Jonas, mas tem Deus. Deus é o centro da história de Jonas. O livro do profeta Jonas não fala do peixe grande. Heitor, por mais que a gente grava, né? Gravou Davi o peixe grande. Mas ele não fala nem do peixe grande, nem do profeta, nem dos marinheiros, que nós vamos ver aqui agora também, um pouco deles, mas fala de Deus. E tem uma coisa que chama atenção no livro de Jonas, e que a gente tem que pensar nisso também. Nesse livro, todo mundo vai obedecer e temer a Deus. Todo mundo. Menos quem? O homem de Deus. Vai surgir os ímpios, povo pagão, povo que adora outros deuses, um povo assassino. Nós vimos isso na introdução, quando eu falei no domingo passado, quem era o povo de Nínive.
Não é à toa, a gente precisa ter conhecimento, não é à toa que Jonas não quer ir para Nínive. Ele não está rebelde a Deus assim por pirraça somente, ou por um preciosismo dele. Deus deu uma ordem, é como se falasse assim: para lá eu não vou, não quero ir, me manda para outro lugar, vai para lá. Não. É porque o Nínive, para onde Deus manda aquele povo, era um povo terrível. Era um povo terrível. Era um povo que era conhecido pela sua brutalidade. Era um povo que era conhecido, diante dos seus inimigos, de imputar grandes sofrimentos e torturas aos seus inimigos. E lembrando que o povo de Deus, Israel, o reino do norte especialmente, era um inimigo desse povo. Então Jonas sabia dessa história desse povo. É por isso que Jonas não quer ir para lá. É porque esse povo é um povo sanguinário. Só que nós vamos ver em todo o texto que todo mundo está obedecendo, está ouvindo a voz do Senhor, está temendo a Deus, menos o homem de Deus. Esse é um ponto que nós nunca podemos fugir dele. Como eu falei também no domingo passado, Jonas é crente, tá? Jonas, a gente está vendo assim uma pior face de Jonas, mas Jonas é crente. Jonas é um homem que serviu a Deus, serve a Deus, no seu tempo serviu a Deus, né? É um homem que tem a consciência de quem é Deus, tem a consciência do seu chamado. Não estamos falando de um homem que não é crente, que é desobediente, não, estamos falando de gente crente, gente que andou com Deus, gente que entendeu a sua função, inclusive no corpo de Deus, mas nessa determinada história endureceu seu coração. E aqui, irmãos, esse ponto vale para todos nós. Tomemos cuidado com a nossa vida, com a nossa postura diante de Deus, porque mesmo sendo crente, mesmo sabendo que o sangue de Cristo Jesus nos lavou e nos purificou do nosso pecado, nós somos salvos, e a salvação ninguém perde, nós podemos fazer com que o nosso coração se endureça em determinados momentos da nossa vida, e a gente seja rebelde a Deus. Então, não queiramos colocar as roupas velhas e sujas de antigamente. É triste quando tem crente com o coração endurecido, crente com o coração que não está mais sensível à dor do outro, ao evangelho, ao aspecto missional do que Deus está querendo fazer no mundo inteiro. É triste, muito triste. Isso pode acontecer com a igreja. Na verdade, é algo muito comum na igreja, quando a igreja fecha-se em si mesma. A preocupação é só aqui, esquece dos de fora. E Jonas, realmente, não estava preocupado com os de fora. E todo mundo está aqui, a gente vai ver, obedecendo a Deus, como é o caso dos marinheiros. O versículo 4 fala que o Senhor, Deus, aqui a gente vai ver a soberania de Deus, e todo o poder de Deus sendo aplicado para que os seus desígnios possam se cumprir. Então, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Agora, vejam só, o livro de Jonas fala de Deus. Quem é Deus? A grandeza de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Supremo, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que governa céus, terra e mar. E esse Deus que está agindo no livro de Jonas. E esse Deus lançou sobre o mar um forte vento. E fez-se o mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, diz o versículo 5, estavam cheios de medo. E clamavam cada um ao seu Deus. É interessante, né? Isso aí é uma regra que vale para todo mundo. Na hora que as coisas apertam, na hora que a morte está batendo na porta, até o ateu fala assim: meu Deus. Na hora que a coisa aperta, até o ateu, meu Deus. Né? Deus, se tu existe, né? Aí começa a acender as velhinhas, né? Uma velhinha para cada um dos deuses, porque eles ficaram cheios de medo e eles clamavam cada um ao seu Deus. Eram pessoas pagãs, muito típico daquele momento da história. Um povo que vivia ali. Talvez pela cultura grega, talvez por outras culturas, como dos próprios assírios, dos persas, uma mistura muito grande que existiam de Deus, um paganismo muito grande nessa época, irmãos. Esse paganismo, ele vem se arrastando desde Gênesis. Lembremos as palavras de João Calvino, né? Que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então esses homens agora começam a se apegar nos seus deuses, cada um com o seu Deus, né? E
eu acho que a coisa estava muito feia, porque muito provavelmente esse era um barco que não só transportava pessoas. A principal funcionalidade dessas embarcações era levar mercadorias, era levar produtos. Então aqueles homens tinham como fruto do seu trabalho, do seu lucro, da sua vida, carregar, transportar aquilo, mas a coisa estava muito feia, e na hora que as coisas apertam também, a gente começa inclusive a ver que os recursos são muito bons quando a gente tem. Mas se a morte bater na porta e a gente precisar os nossos recursos para fugir da morte, a gente faz. Irmãos, ninguém está pronto para morrer. Na verdade, todo mundo corre da morte. Nós não fomos feitos para morrer. E esses homens, com preocupação muito maior com a sua vida, começam agora a jogar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. É aqui o relato do texto está falando. Eles estavam cheios de medo. Eles poderiam ver naquilo ali uma espécie, era muito comum no paganismo daquela época, que essas alterações climáticas, as coisas que aconteciam, muitas vezes eram a fúria dos deuses, fúria dessas entidades divinas, e é por isso que eles vão, inclusive, orar, falam assim, você está bravo comigo por algum motivo, cada um do seu Deus, né? E eles tentando buscar alguma coisa ali, para tentar apaziguar aquilo ali, e colocando as cargas. Só que Jonas, os marinheiros, eles estão coerentes com a situação. Agora Jonas não. Fala aqui que Jonas, versículo 5 na parte B, né? Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Profundamente. Irmãos, eu tenho medo de viajar de avião. Eu tenho medo. Eu não deixo de viajar. Eu tenho medo. Não sabe? Eu tenho medo, mas eu vou lá. Se precisar viajar, a trabalho, a passeio, eu vou lá, sento lá, e aí eu sempre faço uma oração assim, oh Deus, se o Senhor puder, né, deixar esse avião de pé, eu fico grato, né, mas cuida de mim e tal. É uma oração que eu sempre faço, né. Mas eu lembro que dizem que o Tim Keller, que faleceu há pouco tempo, ele não ia para muitas conferências, e era muito estranho, porque é o grande teólogo da modernidade, é Tim Keller. A profundidade daquele homem em tratar assuntos muito complexos é algo realmente que impressionava a todos, impressionou a todos, e louvado seja Deus pela vida desse homem, e que deixou vários escritos. E diz que ele tinha muito medo de viajar de avião, muito medo mesmo, assim, só dele era uma espécie de pânico mesmo, né? Tem pessoas que têm pânico de andar de avião, tem medo, não tem pânico, tem gente que tem pânico. Dizem que ele começou a viajar quando uma pessoa chegou para ele, né? E é estranho, né? Um homem com toda a capacidade que ele tinha, todo arcabouço teológico, que é Tim Keller, um homem realmente usado por Deus, de uma teologia profunda, absurda, uma mente brilhante. Possivelmente foi um irmão muito simples, e falou assim com ele: ninguém vai antes da hora. Ninguém vai antes da hora. E disse que ele tem verdade nisso aí, né? Ninguém vai antes da hora. E aí, com muito custo, ele começou em algumas conferências, com muito custo. Ele falou assim: ninguém vai antes da hora mesmo, né? Só que não tem jeito, irmãos. Avião, você está lá, dá uma tremidinha, eu acho que até quem é o mais corajoso, alguma coisa deve sentir, não é possível que eu, que sou tão medroso assim, né? Irmãos, uma viagem muito segura, eu trabalho na ferrovia, né? E uma viagem de trem é muito segura, né? Mas outro dia, não sei porquê, eu acho que era só eu e Dani, a gente era casado, não tinha os meninos ainda, a gente foi fazer um tal de um passeio lá de Ouro Preto a Mariana, um passeio de trem. E eu falei, um passeio de trem, né? É a coisa mais confortável que tem, um trem. Eu pegava muito essa estrada de ferro Vitória, Minas, um trem de passageiro, quem quiser ir para Vitória, é muito tranquilo. Só que eu não sei porquê fizeram a tal da estrada de ferro lá de Mariana Ouro Preto, vai passando do lado de uns penhascos, ali, que você começa a olhar para o lado, eu falo assim, gente, não está fazendo sentido esse negócio, para que isso? É um passeio turístico, está parecendo aqueles trenzinhos fantásticos que tinha nos parquinhos antigamente, né? Assim, eu vim para relaxar, eu estou preocupado já, né? Onde vai dar esse negócio aqui? Agora, eu fico pensando, num barco balançando, no meio do mar, um barco balançando, aquela coisa sacudindo. Eu iria, tá, irmãos, que eu tenho medo de altura, eu tenho medo, mas de água eu não tenho medo. Eu até iria numa embarcação. Mas se a coisa começar a apertar e balançar, que é isso aí? Não tem como você não sentir medo. E o texto aqui fala que Jonas estava deitado lá no porão e faz questão de falar que ele dormia profundamente.
Por que isso aqui está registrado nesse texto? Por que os marinheiros estão lá cheios de medo? Veja só, quem está com medo? Marinheiro. Jonas era marinheiro? Não, ué. Ele não conhecia essa questão do mar. Eu lembro que uma vez eu estava na praia com meus primos que moram lá no litoral, aí eles queriam pescar numa certa noite, aí eles falaram, vão lá pescar comigo? Eu falei, à noite? Eu já fui com aquele pezinho atrás, né? Vamos lá, porque eu sou de Minas, eu não sou carioca, né? Eu sou mineiro. Mineiro pesca que pague, né? Aí, vamos lá, de dia eu já teria medo, mas imagina à noite, né? Aí vamos lá, chegar lá, é uma jangada, é uma tábua assim, e eles pulando em cima da tábua para ir para o mar. Falei assim, tô fora, você está doido? Eu não vou nisso não, eu sei dar umas nadadas aqui perto da praia aqui, eu não vou fazer graça não, de ir lá assim, e eles foram entrar naquele negócio, e ficaram a noite inteira pescando lá. Eu falei, não, isso é coisa de doido, né? Então assim, irmão, os marinheiros estavam com medo aqui, eles começaram a orar para os seus deuses, clamar os seus deuses, eles estavam muito preocupados, começaram a jogar aquilo que eles tinham de precioso para fora do mar, porque o negócio estava feio. Se o marinheiro chegou nesse ponto, né? E essa é uma boa dica para quem está andando de avião, né? Se o piloto falar assim, afivelem seus cintos, irmãos, afivelem os cintos, né? Se o piloto falou, né? E ele está lá todo afiveladinho, aí tem gente, né? Está lá tudo solto, né? Mas esse marinheiro descomou e Jonas está dormindo profundamente. Não é à toa que esse texto aqui, irmãos. Quando nós nos rebelamos contra Deus, e Jonas aqui está numa rebeldia contra Deus, nós fazemos coisas que inclusive são irracionais. Irracionais, coisas que fogem da lógica. É por isso que eu falo que a pior coisa é um homem fugir de Deus, ou querer fugir da presença de Deus, ou trilhar um caminho contrário ao que Deus está estabelecendo para ele, e faz coisas irracionais. Coisas irracionais. Então não é à toa quando nós vemos terríveis coisas acontecendo, inclusive no meio do povo de Deus. Quando que por causa de um pecado, às vezes um marido que tem a sua esposa ou seus filhos, se rebela contra Deus, um intento que começa lá no profundo do coração, e vai se rebelando contra Deus, quando vê, está envolvido com uma outra mulher, e abandona toda aquela vida preciosa que Deus estabeleceu, para viver uma aventura amorosa. São coisas irracionais que a rebeldia contra Deus nos leva. E tantas outras coisas que nós fazemos de maneira irracional e ilógica. Jonas, ele já está envolvido nessa irracionalidade por causa da sua rebeldia. É por isso que ele está dormindo profundamente. Ele está numa postura, num sentimento totalmente contrário ao que se espera daquela situação. Ao ponto de, no versículo 6, está aqui, e o mestre do navio a ele disse, o que se passa contigo, rapaz? Se nós que somos marinheiros, a gente já está com o sinal vermelho aceso há muito tempo, você está aí dormindo, né? Você está agarrado no sono, levanta e invoca o seu Deus, talvez assim o seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O mestre do navio, veja só, esse homem está preocupado, né? Olha, se o piloto mandar afivelar o cinto, presta atenção, afivela esse cinto. O mestre do navio chega para João e fala assim, o que você está fazendo agarrado no sono? Nós estamos prestes a morrer. E, na verdade, nós sabemos que o fruto do pecado sempre é a morte. Mas é só como que o pecado, muitas vezes, obscurece a nossa visão. E quando a gente está envolvido no pecado, a gente esquece que a morte está batendo a porta. Na verdade, essa representação é uma representação do sono espiritual que todo crente pode cair. As coisas estão feias, estão balançando, o negócio está feio, mas você está rebelde contra Deus, você não está mais sensível à voz de Deus, não está mais trilhando o caminho de Deus, o propósito de Deus, cai no sono profundo espiritual. Esse sono que Jonas literalmente estava vivenciando aqui, um sono profundo. O texto continua, versículo 7. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançar sortes era uma coisa muito prática do povo da antiguidade, tá? E a gente tem que lembrar que, inclusive, o povo de Deus foi dado a instrução de também ter essa prática, mas veja só, não é jogo de sorte aqui não, tá? Deus, por vezes, usou elementos como Urim e Tumim, para que o povo quando tivesse em opções difíceis,
né, tivesse essa prática sempre colocando diante de Deus. Mas nos povos pagãos isso era muito comum, muito comum, muito comum. Então eles lançam sortes para saber de onde sobrevive esse mal. E a sorte cai sobre Jonas. Irmãos, Deus governa tudo. Deus governa todas as coisas. Esse povo está fazendo uma prática que poderia ser muito comum ao paganismo deles, mas Deus governa tudo. Eles estão lançando sorte e Deus fez cair em Jonas. Não foi a sorte que fez cair lá em Jonas. Deus fez cair em Jonas. Para que os marinheiros fossem despertados assim, está nele mesmo. Como é com isso aí? E o versículo 8 fala assim: então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo tu és? Aí ele responde. Ele responde algo que vai deixar esses homens, estavam com medo. Agora esses homens vão ficar com muito medo. Com muito medo. Primeiro porque eram marinheiros. Então, marinheiro é aquele que rodava todo aquele canto ali, sabia de todas as histórias. Eles sabiam quem era o Deus Yahvé, o Deus do povo de Israel. Não um Deus qualquer. Eles sabiam quem era esse povo. Eles sabiam que esse Deus libertou o povo da mão do faraó, com grande poder. É o Deus criador de todas as coisas. Os marinheiros estão se apegados a seus outros deuses, mas muito provavelmente eles sabiam da história do Deus Israel. E aí, quando Jonas dá a resposta aqui no versículo 9, que é importante em todo esse texto que nós lemos, fala assim, ele disse, respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Essa é a resposta de Jonas. Resposta consciente. Resposta certa, né? Deu a resposta certa. Sou hebreu, eu temo o Senhor. Ou seja, talvez o temor não está expressado nesse momento da vida do que Jonas está fazendo aqui agora. Mas como eu disse, nós estamos falando de um homem crente. O homem sabe que quem é Deus e sabe quem é ele. Por isso que ele fala, eu sou hebreu, eu sou do povo lá, esse termo hebreu era mais cunhado pelos de fora, falando do povo de Israel. O povo de Israel, por vezes, chamava a si mesmo de o povo de Israel, o povo da aliança. E os de fora, como os egípcios, chamavam o povo de Israel de os hebreus. E ele, talvez para que ficasse muito claro de qual povo ele era, ele fala assim, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Nós vemos na resposta de Jonas aqui uma grande contradição, irmãos. Uma grande contradição por causa do momento que está sendo observado aqui na vida de Jonas. Ele reconhece Deus e a sua soberania universal sobre todas as coisas, inclusive sobre o céu, a terra e o mar. Mas por que é contraditório? Porque Jonas está fugindo da presença de Deus pelo mar. Está vendo que as coisas são irracionais quando a gente está em rebeldia com Deus? O que é muito claro, ou deveria ser claro aos nossos olhos, começa a ficar obscurecido. A pior coisa que tem é um homem em pecado, irmãos. As vistas se escurecem. É o que estava acontecendo com Jonas. Eu sirvo o Senhor que fez o Deus que fez o céu, que fez o mar e que fez a terra. Deixa eu fugir de Deus, eu vou para o mar. Que coisa ilógica. Que contradição. Contradição essa que os marinheiros não tiveram isso. Por que eu estou falando? Está todo mundo obedecendo, entendendo a realidade, temendo a Deus, ou entendendo o que Deus está fazendo, menos o homem de Deus. Porque aqui no versículo 10 fala que então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Quando Jonas falou que temia o Senhor, ele está falando do Deus pactual, Deus Yahvé. Por isso que eu estou falando, esses homens entenderam a referência de quem Jonas está falando. É por isso que ele fala assim, que é isso que você fez? Eu lembro do filme de Tropa de Elite, não sei se acho que é o primeiro, né? Todo mundo já viu Tropa de Elite aqui, né? Menos as crianças, né? Não viu não? Tropa de Elite. Quando chega lá, um soldado da Tropa de Elite vai entregar o óculos lá, em nome do outro, né? Para uma criança, né? Um policial queria dar um óculos lá para a criança, e aí fizeram uma emboscada para aquele policial, né? E aí eles matam aquele policial. Aí eles vão ali, quando vê assim, aí eles veem na tatuagem que ele era alguém, era quem? Era um cara do BOPE. Aí falou assim, deu ruim. Opa, não, a gente podia mexer com todo mundo.
Mas, mesmo com esse aqui, né? Talvez eles pensaram, quem foi a ideia de matar esse homem? Ele é do Bob, né? Os maridos falaram assim, ô Jonas, o que é isso que você está fazendo para a gente? Você está querendo fugir da presença do Senhor? Até, a ideia, eles poderiam falar assim, até eu que não sou crente, até eu que sou um pagão, um ímpio, um besta, eu sei que não pode fazer isso diante desse Deus seus, Deus Yahvé. É estranho, né? Que inclusive quando algumas pessoas que não são crentes, né, nos vêm fazendo algumas coisas, e às vezes fazem aquela pergunta, mas crente pode fazer isso aí? Você está, que é isso? Lá no meu serviço, né, às vezes vai ter, a gente vai sair ali para comer alguma coisa depois, ou tem uma confraternização da empresa, né, aí agora eles descobriram um álibi, né, outro dia estava rolando lá no grupo, lá estou vendo lá uns prints de umas mensagens lá, o povo mandando assim, ó, para garantir com as esposas que podia ir, aí o álibi era assim, lá na empresa me chama de Joel, disse assim, o Joel está indo, né? O Joel está indo, o Joel está indo, o Joel está indo, né? E é um ledo engano que eles estão fazendo, né? O pior é as esposas que acreditam nisso, né? Que faz diferença o Joel ir ou o Joel não ir, né? Eu falo, não, porque muitas vezes, irmãos, assim, às vezes é os crentes que podem colocar todo mundo em apuros, como está acontecendo aqui. É o crente que está colocando todo mundo em apuros. E aí tem que vir uns ímpios, os pagãos, para olhar para a gente e falar assim, o que você está fazendo com a gente, rapaz? O que você está fazendo aqui? Você está fugindo do Deus Yahvé aqui no mar? Onde você está com a cabeça? Rebeldia nos cega. E o versículo 11 diz o seguinte, disseram, que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso? Jonas respondeu, e veja que a resposta de Jonas pode até soar como um piedoso. Pode até soar como um piedoso. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Irmãos, é interessante pensar na resposta de Jonas aqui. Porque alguns poderiam falar, veja só que homem que é piedoso. Ele entendeu que ele estava todo errado, e agora ele, de maneira muito piedosa, ele querendo pagar pelo seu pecado, ele fala assim, aqui, me joguem no mar, eu fiz coisa errada mesmo, me joguem no mar. Mas, sinceramente, não é isso que transparece aqui no texto. Esse homem parece estar anestesiado em sua rebeldia. Talvez ele até pensasse, vamos fazer o seguinte, é porque Deus me mandou para uma missão, eu não quero ir mesmo, então me jogue no mar, que aí essa missão não vai acontecer. É melhor eu morrer do que os ninivitas serem salvos. É melhor eu morrer do que os ninivitas serem salvos. Então, me joga aqui nesse mar. Pode. Não sei se talvez poderia soar que Jonas estava entendendo que aquilo era a ira de Deus sobre ele. E aqui está uma questão muito importante desse texto aqui, irmãos. Deus não está irado com Jonas aqui. Ele não está usando aquela tempestade para destilar sua ira. Pelo contrário, Deus está mandando aquela tempestade para Jonas para mostrar sua misericórdia para o profeta. Deus poderia matar o profeta aqui. Aquela tempestade poderia matar. Não era o objetivo de Deus naquele momento destilar a sua ira sobre o profeta. Pelo contrário, Ele está usando a sua graça e a sua misericórdia. É por isso que o livro do profeta Jonas fala de um Deus gracioso, um Deus misericordioso, até com os ímpios. Deus poderia fulminar a vida de Jonas. E talvez Jonas até pensou nisso, assim, Deus me encontrou, agora ele vai me matar, então já deixa eu facilitar o trabalho, me joguem no mar. Não. Deus estava tendo misericórdia para com Jonas. Só que vejam só, mais uma vez, está todo mundo obedecendo e sensível à voz de Deus, menos o profeta. Porque veja no versículo 13, entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Vejam só, irmãos, pagãos, ímpios, que estão vendo tudo aquilo ali, o profeta, caiu a sorte sobre o profeta, Jonas já tinha falado com eles, pode me jogar no mar. Esses homens fizeram isso? Aqui de imediato? Não jogou, Heitor.
Porque esses homens ouviram da boca daquele homem: eu sou hebreu, eu temo o Senhor. Olha o temor na vida desse homem, falando assim: opa, esse homem serve a Deus. Eu acho que ele até mandou a gente jogar aí no mar, mas não vamos fazer isso não, porque esse negócio não é um bom negócio. Esse homem é um homem de Deus. Não vamos afrontar a Deus não, porque já basta afrontar desse homem. Imagina se a gente mata um homem de Deus, o que Deus vai fazer com a gente? Por isso que esses homens, vejam só, a misericórdia que nós não encontramos no profeta Jonas, a gente está encontrando num povo pagão, nos marinheiros. Esses homens estão agindo com misericórdia. Eles poderiam falar: é você que está fazendo isso tudo? É para jogar você no mar? Então vai de cabeça para baixo. Não, eles se esforçam ainda de maneira misericordiosa para salvar a vida daquele homem. Enquanto Jonas não está nem aí preocupado em salvar a vida de ninguém, ele está fugindo da salvação que poderia chegar a outros povos. Ele está fugindo da sua missão de mostrar a graça de Deus. É isso que ele está fazendo. Mas, de quem não se espera, que eram dos marinheiros pagãos, esses homens estão se esforçando, mas eles viram que não tinha jeito. Quando Deus estabelece um desígnio, ele vai cumprir, porque ele tem todo o poder para cumprir. O que Deus fez? Apertou mais ainda a tempestade. Então eles clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, Yahvé, eles estão clamando a Yahvé, eles estão orando aos deuses dele, né? Como que agora já mudou, eles estão tendo a realidade diante deles assim: Yahvé, Deus Yahvé, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Assim, é como falar assim: Deus, nós não temos compromisso com o Senhor não, mas quem tem que ter compromisso com o Senhor está aqui fazendo tudo errado. Então eu vou te rogar uma coisa: não mata a gente não, tiver que matar alguém, então mata ele mesmo, né? Por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes. Naquela situação de fato, eles eram inocentes, porque o Senhor, Yahvé, fez o que te aprouve. Até eles reconhecem a soberania do Deus Yahvé. Sim, a gente está vendo que isso aqui é o Senhor que está proporcionando, e o Senhor não vai abrir mão. O Senhor tem a soberania, o Senhor tem todo o poder, os seus propósitos vão ser cumpridos. Isso é o ímpio que está chegando a essa conclusão. Aí falam que eles levantaram, né, e lançaram Jonas ao mar. E o que acontece com a tempestade naquela mesma hora? Para. Ou seja, Deus falou: era isso mesmo que era para acontecer. Talvez tapinha nas costas dos marinheiros, assim: obrigado, vocês fizeram o seu papel, fica tranquilo, né? Jonas está aí no mar, era aí que você tinha que estar mesmo, né? E o versículo 16 diz o seguinte: que eles temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Há uma dúvida aqui de muitos comentaristas, se isso vai acontecer inclusive com o povo ninivita, se esses homens foram convertidos de fato, ou se só foi uma falsa conversão superficial que esses homens tiveram. Existem essas duas possibilidades, irmãos. Eu caminho para a possibilidade que esses homens foram de fato salvos. Eles viram o grande poder de Deus, eles viram a graça e a misericórdia de Deus, eles viram o favor de Deus pela vida deles, em preservar a vida deles. Esses homens temeram a Deus de fato, e aqui fala que eles fizeram sacrifícios ao Senhor, talvez da forma que poderia, mas eles fizeram votos. A ideia de votos eles já prometeram algo que eles iriam cumprir no futuro. Talvez um desses votos fosse assim: nós vamos te servir, nós vamos adorar agora somente um Deus, ó Deus Yahvé. E Deus fez isso, como Deus transforma, né, atos de rebeldia até do seu povo ainda em salvação, porque esses homens foram salvos. Aqui também há uma figura que está antecipando a própria figura de Cristo. E Jonas, ele é uma sombra de Cristo em alguns sentidos, né? O próprio Cristo fala que ele mesmo, né, assim como Jonas esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, assim também seria com o próprio Cristo. Algumas coisas de Jonas estão apontando para o próprio Cristo, inclusive essa ideia de que um homem se entregou, se sacrificou pelas vidas dos demais. Obviamente Jonas é completamente diferente de Cristo. Obviamente que Jonas fez esse sacrifício com o seu coração duro. Cristo não fez assim. É por isso que, voltando ao início da mensagem, Cristo é totalmente diferente de Jonas. Cristo, ele não entregou para a gente com esse coração
meio amargurado, endurecido, que Jonas está entregando a sua vida por causa daqueles marinheiros. Talvez até vendo uma oportunidade de não cumprir a missão de Deus. Jonas fala assim, me lance ao mar. E o sacrifício de Jonas ainda trouxe salvação para aqueles marinheiros. Mas Cristo é totalmente diferente. Cristo, quando ele se entrega, ele morre por nós, ele o faz de maneira espontânea. E como nós vimos aqui em Isaías 53, ele o faz sabendo que ele viria o fruto do seu penoso trabalho. Que Cristo que é tão diferente de Jonas, e graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Jacques Ellul tem uma frase que é muito interessante e eu encerro com ela. Se é verdade que o sacrifício de um homem, falando de Jonas, tá? Se é verdade que o sacrifício de um homem que aceita a sua condenação para salvar outros à sua volta, então, se é verdade que o sacrifício de um homem que aceita a sua condenação para salvar outros à sua volta, então isso vale muito mais se o homem sacrificado é o Filho de Deus. Se até um ímpio está dando a sua vida aqui para salvar a vida dos marinheiros, pode fazer isso? Vale muito mais se o homem a ser sacrificado é o Filho de Deus. E louvado seja Deus por isso. Deus entregou sua vida por nós, para que tenhamos salvação, para em cumprimento a missão que Deus o deu. Jesus é completamente diferente de Jonas. E louvado seja Deus por isso. Aqui eu encerro. E a cena do próximo capítulo, leitor, diz o seguinte no versículo 17, que nós não vamos falar dela agora. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Todo mundo conhece a parte da história. Aí Deus agora vai tratar com Jonas. Você está fugindo de mim? Vamos para o lugar que é realmente o mais profundo que há dentro da terra? Eu vou conversar com você lá. Vou conversar com você no lugar mais profundo da terra. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque essa palavra de fato é preciosa para nós, profunda, Deus. Ó Pai, vimos aqui nessa noite como um coração de um crente pode ficar endurecido, pode ficar rebelde, como foi o coração de Jonas. Na verdade, muito do que nós vemos em Jonas, nós vemos em nós também, Deus. E por isso clamamos pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, para que o nosso coração não se endureça até este ponto, Deus, de fazer coisas irracionais, mas que nós sempre estejamos, Deus, conscientes de quem o Senhor é, conscientes do favor do Senhor por nós e pelas outras pessoas. Nos ajude, Deus, a engajar na sua missão como o Senhor propõe, reconhecendo a sua soberania em fazer com que tudo possa acontecer conforme a sua vontade. Nos ajude a entender isso, Pai. Que o nosso coração, Pai, sempre esteja alegre em saber que o Senhor tem interesse em salvar todas as pessoas de todos os povos, Deus, até os nossos inimigos, Pai. E nos ajude a se alegrar com isso e não se entristecer e fugir da sua presença. Nos ajude, Pai. Não nos deixe fugir da tua presença, Pai. Sempre nos coloque diante do Senhor, sempre nos coloque, Pai, vívidos, ávidos por estar perto de ti. Essa é a oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.